Se você procura um celular bom, barato para comprar nessa Black Friday, se deparou com diversos modelos de diversas marcas, mas você não sabe qual escolher, não se preocupe, porque nesse vídeo eu vou te mostrar algumas opções com ótimo custo-benefício. Então, se você não quer jogar dinheiro fora, bora logo para o vídeo. Começando pelo mais baratinho desse vídeo, temos o Galaxy A16, que é uma boa opção nessa faixa de preço de R$1.000, porque ele entrega um bom desempenho custando pouco. Ele vem com Exynos 1330, que faz 419.000 pontos no AnTuTu, que não é uma baita de uma pontuação, mas já dá pro gasto. Mas para você que usa rede social ou joga algum joguinho de vez em quando só para passar um tempo, esse celular dá conta tranquilamente. Mas eu não recomendaria esse celular se você quer um para jogar. Já falando da tela desse smartphone, ele vem com display Super AMOLED de 6.70 polegadas, com resolução Full HD Plus, que é basicamente o 1080p do YouTube, e com uma densidade de pixels de 385 ppi, o que significa que ele entrega um bom detalhamento de imagem. Só que ele vem com apenas 90 Hz de taxa de atualização, que é bem mais ou menos, mas que já é melhor do que os 60 Hz dos iPhones. E ele também vem com uma proteção Gorilla Glass 5, que é bem mais ou menos também. Mas agora falando da sua câmera, ele vem com a principal traseira de 50 megapixels, que já grava em Full HD a 30 fps, bem ruizinha essa câmera. Uma grande angular de 5 megapixels, que é bem meia boca, e o modo retrato de apenas 2 megapixels, que é inútil. E uma frontal de 13 megapixels, que já grava em Full HD a 30 fps. É um conjunto de câmera bem meia boca, mas não tem como esperar muito de um celular de entrada. Já falando da sua bateria, ele vem com 5.000 mAh e dependendo do seu uso pode durar até um dia inteiro. Só que ele demora cerca de 2 horas para carregar, porque a Samsung manda um carregador de 15 watts na caixa, mas ele suporta até 25 watts. E hoje você encontra esse celular nas versões de 4 GB de RAM e 128, que você deve pular fora, porque 4 GB de RAM não está dando mais conta e 128 GB está se tornando o mínimo que você precisa ter. E ele tem outra versão de 8 GB de RAM e 256. 8 GB de RAM e 256 já é o ideal para você não ter dor de cabeça. Agora, indo para o próximo dessa lista, temos o Galaxy A26, que é uma boa opção nessa faixa de preço de R$1.300 a R$1.400. Inclusive, se você quiser comprar esse ou os outros celulares que eu vou citar no vídeo, eu vou estar deixando alguns links de lojas confiáveis aí na descrição. Mas voltando para o assunto, o A26 vem com Exynos 1280 e faz 574.000 pontos no AnTuTu. Com essa pontuação ele já é considerado um celular intermediário, então você já consegue jogar com mais tranquilidade. Mas claro que se você for tentar jogar um Warzone da vida, vai travar um pouco, até porque ele é um celular intermediário e não um celular gamer, que é focado para isso. Já falando da sua tela, ele vem com um display parecido com o do A16, porque ele vem com um display Super AMOLED de 6.70 polegadas, com resolução também Full HD Plus, uma densidade de pixel de 385 ppi, só que diferente do A16 ele vem com 120 Hz, que vai dar uma fluidez maior na hora de se jogar ou usar alguma rede social. Ele também vem com um pico máximo de brilho de 1000 nits e proteção Gorilla Glass 5. Agora, indo para a sua câmera, ele vem com a principal traseira de 50 megapixels, que já grava em 4K 30 fps, e uma grande angular de 5 megapixels e um modo retrato de apenas 2 megapixels, e uma frontal de 13 megapixels que grava em apenas Full HD a 30 fps. Já indo para a sua bateria, ele vem com 5.000 mAh, com suporte a carregamento rápido de 25 watts, e hoje você encontra ele nas versões de 6 GB de RAM e 128 e 8 GB de RAM e 256. A versão de 6 GB de RAM e 128 é mais se você não tiver com tanto dinheiro, porque 6 GB de RAM já é o mínimo para você não ter dor de cabeça. Agora, indo para o próximo dessa lista, temos o Moto G75, que é uma alternativa ao A26, porque ele também entrega um bom desempenho nessa faixa de R$1.300 a R$1.400. Ele vem com o Snapdragon 6 Gen 3, que faz 550.000 pontos no AnTuTu, que é menos pontuação do que o do A26, mas que também não muda muita coisa. Então, entre o A26 e o G75
A25, você vai no mais barato, ou no A26, porque ele entrega mais potência, uma tela um pouco melhor, só que ele perde na bateria. E para a tela, o G75 vem com display LTPS LCD de 6.78 polegadas, com resolução Full HD Plus também, e uma densidade de pixel de 387 ppi, e uma taxa de atualização de 120 Hz e pico de brilho de 1000 nits também, e uma proteção Gorilla Glass 5. Já falando da sua câmera, ele vem com a principal traseira de 50 megapixels, que já grava em 4K 30 fps, uma grande angular de 8 megapixels e uma frontal de 16 megapixels que também grava em 4K 30 fps, e já é melhor do que as câmeras do A26 por gravar em 4K na câmera traseira e na frontal. Já falando da sua bateria, ele vem com 5.000 mAh, um suporte a carregamento rápido de 30 watts, e a Motorola manda esse carregador na caixa. E ele também tem suporte a carregamento sem fio de 15 watts e carregamento reverso. E hoje você encontra ele nas versões de 8 GB de RAM 128 e 8 GB de RAM 256. Agora, subindo um pouco o orçamento, temos dois celulares que são basicamente o mesmo, que as únicas coisas que vão mudar entre eles são a câmera, design e o nome, que são o Poco X6 e o Redmi Note 13 Pro. Esses dois celulares custam em torno de R$ 1.600, mas de vez em quando você encontra o Poco X6 mais barato ou o Redmi Note 13 Pro. Então é bom você ficar de olho, mas se a diferença de preço não for muito grande, é melhor você ir de Redmi Note 13 Pro, porque ele entrega uma câmera um pouco melhor. Já falando da ficha técnica, esses dois celulares vêm com o Snapdragon 7S Gen 2, que faz 625 mil pontos no AnTuTu, e esses dois celulares ainda se encaixam como celulares intermediários, então não espere rodar o Warzone a 120 fps. Eu tenho o X6 normal, que é esse que está me gravando agora, e eu jogo de vez em quando Fortnite nele, e ele roda numa faixa de uns 60 fps com uma boa estabilidade. E agora falando da câmera, que é a única coisa que muda entre o X6 e o Redmi Note 13 Pro, o X6 vem com a principal traseira de 64 megapixels, que já grava em 4K 30 fps, uma grande angular mais macro de 8 megapixels e uma outra câmera dedicada só para macro de apenas 2 megapixels, e uma frontal de 16 megapixels que grava em apenas Full HD a 60 fps. Já o Redmi Note 13 Pro vem com a principal traseira de 200 megapixels, e essa câmera é feita pela Samsung. Ele também vem com a câmera grande angular mais macro de 8 megapixels e um modo retrato de apenas 2 megapixels. E para o resto da ficha técnica, esses dois celulares entregam a mesma configuração. Então eu vou falar só do X6. Agora, indo para a tela, o X6 vem com display AMOLED de 6.67 polegadas, com resolução 2K e uma densidade de pixel de 446 ppi, que é uma densidade de pixel muito alta, o que quer dizer que ele entrega um detalhamento de imagem, uma nitidez melhores do que o dos outros celulares que eu citei até agora. E ele também vem com 120 Hz de taxa de atualização e um pico máximo de brilho de 1800 nits e proteção Gorilla Glass Victus. Já falando da sua bateria, ele vem com 5100 mAh, um carregamento rápido de 67 watts, e a Xiaomi manda esse carregador na caixa, e com esse carregador ele demora em torno de 35 minutos para carregar de 0 a 100. E hoje você encontra ele nas versões de 8 GB de RAM 256, 12 GB de RAM 256, 12 GB de RAM 512. Já o Redmi Note 13 Pro, ele vem nas versões de 8 GB de RAM 128, 8 GB de RAM 256, 12 GB de RAM 256 e 12 GB de RAM 512. E agora, indo para o próximo dessa lista, também temos dois celulares, que é o Poco X7 e o Redmi Note 14 Pro. E as únicas coisas que vão mudar entre esses dois celulares é as câmeras também. Então você vai no que tiver mais barato, mas se a diferença de preço não for tão grande, o Redmi Note 14 Pro vale mais a pena por ter uma câmera melhor. E esses dois celulares custam numa faixa de preço de R$ 1.700. Então, indo para a ficha técnica, esses dois celulares vêm com o Dimensity 7300 Ultra, que faz 728 mil pontos no AnTuTu, que é uma baita de uma pontuação, ainda mais para um celular intermediário para
sua tela ele vem com display AMOLED de 6.67 polegadas, com resolução 2K e 120 Hz de taxa de atualização e com uma densidade de pixel de 446 ppi. E ele tem um pico máximo de brilho de 3000 nits. É uma tela muito brilhosa. Para um efeito comparativo, o meu celular, que é o X6, que é esse celular que está me gravando agora, vem com 1800 nits e eu consigo enxergar tranquilamente o que está na tela, mesmo debaixo do sol rachando. E o X7 também vem com a proteção Gorilla Glass Victus 2. Já falando da sua câmera, o Poco X7 vem com a principal traseira de 50 megapixels e já grava em 4K 30 fps, uma grande angular de 8 megapixels, modo macro de apenas 2 megapixels e uma frontal de 20 megapixels que já grava em Full HD a 60 fps. Esse conjunto de câmera é ok, mas se você quer um celular com câmera boa, eu recomendo você pegar o Redmi Note 14 Pro, porque ele vem com a principal traseira de 200 megapixels, que é fabricada pela Samsung, e essa câmera já grava em 4K 30 fps, e ele também vem com uma grande angular de 8 megapixels, macro de 2 megapixels e frontal de 20 megapixels, que grava em apenas Full HD 60 fps. E esses são até o momento os melhores celulares para você comprar essa Black Friday, mas se você ainda não se decidiu, assista esse vídeo, porque lá mostro mais modelos de celulares até R$2.000, então eu te vejo lá.